Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O estudo de hoje sobre o número 6 e o número 666 é sensacional. Um dos estudos mais profundos nesta série que eu estou fazendo. Gente, você vai aprender e vai conhecer com profundidade, depois vai tirar as suas conclusões para os dias que nós estamos vivendo. Tá bom? Mas antes eu quero pedir que você, que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, clique no sininho, compartilhe, faça tudo o que você puder para que esse vídeo seja relevante para o YouTube e ele seja mandado bem para longe. Amém? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o número 6. O número 6 é 2 vezes 3. 2, um dos significados do 2 é a divisão ou o mal. Ele tem um lado, um significado positivo também, mas ele pode significar a divisão ou o mal. E o número 3 fala de manifestação, ok? Consequentemente, o número 6 denota a manifestação do mal. Além disso, o número 6 é um número abaixo do número 7, que é o número perfeito. Portanto, o número 6 significa um número incompleto, tá bom? Por isso significa também o número do homem sem Cristo. Isso, obviamente, depois da queda do homem, porque antes do homem cair significava simplesmente o homem, o número do homem. Por exemplo, 6 são os dias de trabalho do homem, o 7º é o dia do descanso, não é isso? Mas após a queda, como o homem se tornou imperfeito, o número 6 passou também a ser o número da imperfeição, ok? Bom, gente, os descendentes de Caim, o filho de Adão, que matou Abel, que pecou, eles são contados somente até a 6ª geração. Em Gênesis 22, o capítulo maravilhoso, que fala de Abraão oferecendo a Isaac, como sacrifício, como holocausto para obedecer a Deus, no capítulo a palavra holocausto aparece 6 vezes e na 7ª vez aparece o sacrifício perfeito que Deus proveu, Quando Abraão responde à pergunta de Isaac, onde está o cordeiro para o sacrifício? E ele responde, Jeová Jireh, ou seja, o Senhor proverá para si o cordeiro para o holocausto. Não é lindo, gente? 6 vezes holocaustos humanos, holocaustos que não eram perfeitos. O 7º, aquele que o próprio Deus proveu, que aponta para Cristo, não é? Bom, quando o faraó, furioso contra o povo de Israel, decidiu perseguir os israelitas que já estavam caminhando para a liberdade, ele fez com 600 carruagens pessoalmente escolhidas. Está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 7. E aqui é uma expressão plena do poder e da fúria satânica. Posteriormente, quando o povo entrou na terra prometida e a lei foi estabelecida, se um homem, por exemplo, matasse alguém sem querer, cometesse um assassinato sem querer, pela lei, poderia haver um vingador do sangue, alguém da família, que morreu, da pessoa que morreu, poderia vingar aquela pessoa que matou sem querer, olho por olho, dente por dente. Para isso, Deus criou 6 cidades de refúgio. E o indivíduo que conseguisse fugir para lá, ele não poderia ser tocado. E ele permaneceria lá até que o sacerdote em Jerusalém morresse. Quando morresse o sacerdote em Jerusalém, ele estava livre. Isso é claro, apontando para Cristo. Porque Cristo é o nosso sumo sacerdote que morreu por nós e que perdoa os nossos pecados e nos deixa livres de toda condenação. Mas por que 6 cidades? Porque aquilo ainda era algo incompleto. A cidade de refúgio, a 7ª cidade de refúgio perfeita, é o próprio Senhor Jesus. Não é lindo isso, gente? Bom, Salomão, o rei Salomão, nos seus dias de glória, ele cobrava um imposto de 666 talentos de ouro.
Está lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. Aqui nós vemos claramente uma imposição e um peso mesmo exacerbado, né? O 3 vezes 6 aponta para o futuro já a imposição do anticristo. E é interessante porque Salomão, ele tem essa dubiedade, né? Esses dois lados. Por um lado, foi o homem mais sábio de todos. Por outro lado, ele foi um homem estulto, porque construiu palácios para suas esposas e, portanto, se tornou um homem idólatra. Caiu em pecados terríveis. Teve o seu reino dividido, né, na vida do seu filho, Reoboão. Salomão, ele é uma figura enigmática, porque se de um lado ele é um tipo de Cristo, né? Jesus disse, aqui está alguém que é maior que Salomão, por outro lado ele também aponta para aquele homem que no futuro fará um acordo de paz com as nações, mas que na verdade levará as nações para a destruição, né? Então Salomão impôs esse peso, né, desse tributo de 666 talentos de ouro. Bom, quando ele fez o seu grande trono de marfim folheado a ouro, tinha 6 degraus, né? Está lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 19. Salomão, portanto, foi um homem cuja glória foi imperfeita, e o seu reino logo foi dividido, né? Diferentemente do reino de Cristo, que será eterno, o seu reino foi dividido logo na sua descendência, no seu filho Reoboão. Ele aponta também para o fato de que o anticristo terá um reino glorioso, mas também que não durará e logo ele será destruído e será dividido, não é isso? Bom, Provérbios capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte: 6 coisas aborrecem o Senhor. E aqui está falando, portanto, do mal incompleto. Agora, a 7ª coisa que ele abomina é lançar irmão contra irmão. Ou seja, novamente a gente está dizendo, olha, 6 coisas Deus desgosta, aborrece muito, mas a 7ª, que é aquela que é a totalidade, que mais entristece, aborrece e abomina a Deus, é alguém que lança um irmão contra um irmão. Vixe, isso é uma coisa seríssima, né, gente? Tudo isso a Bíblia está usando do símbolo do número 6. E quando a gente entende esta simbologia, fica mais fácil para a gente interpretar a palavra de Deus. Lá em João, capítulo 2, verso 6, né, nós temos o relato do primeiro milagre de Jesus. Falta vinho naquele casamento na cidade de Caná, e as pessoas vão procurar Jesus para que ele resolva. E eles trazem o quê? 6 vasos ou 6 talhas, né, de pedra com água, simbolizando o quê? A incapacidade humana de prover completamente para a necessidade de quem quer que seja. No caso ali eram os noivos que estavam dando uma festa e o vinho acabou, tá bom? Então, a gente vê aqui que o número 6 sempre ligado à incompletude, à incapacidade humana e muitas vezes à maldade humana, né? Quando os homens demonstraram o seu ódio por Jesus, dizendo que ele tinha demônios, isso está relatado na Bíblia 6 vezes, tá bom? Em Marcos 3, 22, em Lucas 11, 15, em João 7, 20, João 8, 48, João 8, 52 e João 10, 20. Jesus foi julgado por muita gente, e nós sabemos que Pilatos o condenou à morte, mas ainda assim foi condenado à morte, tendo o relato de 6 homens dizendo que ele era inocente. Quem foram esses? O próprio Pilatos falou, eu não vi nenhum mal nele. Herodes também não viu nenhuma culpa em Jesus. Judas disse, eu traí sangue inocente. A mulher de Pilatos teve um sonho e disse para ele, não faça nada contra este homem santo. O ladrão da cruz repreendeu o outro ladrão, dizendo, nós aqui merecemos estar morrendo, mas este é um homem inocente, tá? E por último lugar, o centurião, que estava lá ao pé da cruz, ele declarou verdadeiramente, ele é o Filho de Deus.
declarou que ele era inocente. 6 pessoas declararam que Cristo era inocente. E ainda assim, isso não foi suficiente para que ele fosse absolvido. Tá? Significa que muitas vezes a atitude, o esforço humano não é o suficiente. Tá? Então, quando Jesus também demonstrou o seu amor incondicional lá na cruz, morrendo entre 2 malfeitores, a Bíblia diz que na 6ª hora veio trevas sobre a terra. 6ª hora, a hora do juízo, a hora em que os homens, que a humanidade estava exercendo o seu ato de impiedade, de maldade contra a pessoa mais extraordinária, perfeita, nunca cometeu um pecado e estava ali recebendo a condenação dos pecados de toda a humanidade. Isso está lá em Mateus 27, 45. Em Apocalipse, capítulo 13, nos versos 11 a 18, nós temos ali uma descrição do anticristo, da besta, e quando fala do seu número, fala do número 666. Gente, o número 666 é a epitomia, né? Vamos dizer assim, a hipérbole, a apoteose, né? O máximo do exagero da maldade humana. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas 3 homens na Bíblia se levantaram de forma exagerada, de forma arrogante contra Deus e contra o seu povo. 3 homens. E os 3 estiveram absolutamente ligados ao número 6. O primeiro foi o gigante Golias. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versos 4 a 7. Esse homem ficou 40 dias e 40 noites afrontando o povo de Deus, dizendo: onde está aí o Deus de Israel? Não tem ninguém para mandar aí para lutar contra mim? Pois é, este gigante, o gigante Golias, tinha uma altura de 6 côvados, tá? E usava uma armadura de 6 peças. A cabeça da sua lança pesava 600 shekels, ou shkalims, né, de ferro. Isso significa o quê? Que ele era o máximo que o homem pode fazer contra Deus. E Deus manda ali um garoto que não tinha nem idade para estar no exército, que não vem com armas poderosas humanas, e com uma pedra ele derruba o gigante e usa a sua espada para cortar a sua cabeça. É assim que Deus fará com o anticristo. É assim, com a palavra da sua boca, Jesus Cristo destruirá o anticristo. Queridos, por mais que o homem tenha pompas, que tenha, todo tipo de poderes, todo tipo de instrumentos para se levantar contra Deus, articulações, nada disso é o suficiente, porque o número 6 é o número da incompletude, né? E a gente sabe que Golias ficou ali afrontando a Deus, mais do que ao povo de Israel, ele estava afrontando ao Deus de Israel, e Deus levantou o improvável, o aparentemente impossível, mas Davi, cheio do Espírito Santo, envergonhou não só Golias, mas todos os filisteus que fugiram depois, quando Davi demonstrou o poder do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O segundo homem que se levantou contra Deus e contra o seu povo, e também está ligado ao número 6, foi Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o conquistador, aquele que invadiu Jerusalém em 3 incursões, e no ano de 586 a.C., destruiu o templo, roubou os utensílios, levou para a Babilônia, humilhou o povo. E então, certa vez, lá no capítulo 3 de Daniel, versículo 1, a Bíblia diz que ele construiu uma estátua de ouro para que todos os povos, que todas as pessoas que estavam na Babilônia tivessem que adorar. Sabe qual era a medida desta estátua, meus queridos? 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, tá? Portanto, as medidas falam aqui do número 66. Segundo homem que afrontou o povo de Deus, também está ligado ao número 6. E o terceiro homem, todos vocês conhecem, é o anticristo, que aparece lá no capítulo 13 de Apocalipse.
Muita gente me pergunta, o que é o número 6? A Bíblia diz, aquele que tem sabedoria, calcule o número. Então, alguns acreditam que o nome do anticristo, né, quando se fizer ali a contagem do valor das letras e somar, vai dar o número 666. Esta era uma técnica usada na antiguidade chamada de gematria. É muito provável que isso aconteça também. Mas o fato que o número 666 representa a trindade da imperfeição, tá? Nós temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo. Quem é anti-Deus? É Satanás, é Lúcifer. Quem é contra Jesus, anti-Jesus, anticristo? O anticristo, né? Que assumirá o papel de Messias, de rei, de salvador do mundo. Ele virá com um sistema e com propostas e com leis para resolver o problema do caos do mundo, né? Nós estamos caminhando para esse tempo. Eu creio que não está muito distante, não marco datas, mas eu creio que está muito próximo o tempo em que se levantará este império do anticristo, esse sistema. E o terceiro da Trindade é o Espírito Santo. Quem é contra o Espírito Santo? O falso profeta. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele aponta para Jesus. É ele quem convence os homens de que Jesus é o caminho, de que Jesus é o Salvador, né? Ele convencerá o homem, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele convence alguém destas coisas, ele convence de que só há um jeito, que é o Salvador. O falso profeta, ele vai apontar para o anticristo dizendo, ele é o Salvador do mundo. Não há salvação sem ele. Ele é o homem que deve ser adorado. Ele é a resposta para os anseios da humanidade. E a Bíblia diz, porque os homens não creram na verdade, crerão na operação do erro, que é o anticristo. Então, portanto, o número 666 significa a trindade satânica, né? A trindade imperfeita, a trindade que se levanta contra Deus para estabelecer o propósito de Satanás, né? Mas sabemos que esta trindade também está completamente condenada diante de Deus, da palavra, e todos eles serão destruídos na vinda do Senhor Jesus, tá? Então o número 666, gente, é o cúmulo da oposição a Cristo, né? É a hipérbole, né? Da oposição a Cristo, tá? O primeiro homem que eu citei, que é Golias, é marcado pelo número 6. O segundo homem que eu citei, Nabucodonosor, é o número 66, porque ele tem 60 côvados, a estátua tem 60 côvados de altura e mais 6 de largura, então 66. E o terceiro homem, que é o anticristo, será marcado pelo 666. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que hoje, até de maneira jocosa, de maneira brincadeira, né, as pessoas estão dizendo que tem que ter o número 66, né? 6 pés de distância, que dá mais ou menos 1,80 m, por conta dessa questão da pandemia, né? 6 pessoas no máximo no grupo, né? E por último, 6 anos que eles acreditam que vai ser o período em que o Covid vai perder a sua força. Isso é só uma brincadeira, mas a gente fica de olho, né? O fato é que o sistema do anticristo, ele será marcado por uma oposição violenta contra Deus, contra tudo que se levanta a Deus. Nós estamos percebendo cada vez mais esta oposição se levantando no mundo. Então, para nós resta fazer a nossa parte, pregar a palavra, divulguem esse vídeo, levante as mãos para cima, glorifique a Deus, porque Jesus disse, quando vocês forem perseguidos por amor do meu nome, exultai, porque está próxima a vossa redenção. Amém? E grande é o nosso galardão. Queridos, eu amo vocês, um beijo grande no seu coração. Por favor, compartilhem esse vídeo, porque ele é de suma importância. E eu creio que muita gente vai ser abençoada. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.